Sempre que pesquiso sobre a cultura da Barra dos Coqueiros, as coisas que eu encontro são muito genéricas. Tototós, capoeira, samba de coco, quadrilha de festa junina, mas nunca falam sobre as religiões de matriz africana. Inclusive falam sobre a procissão de Santa Luzia, mas os terreiros de axé que existem dentro da cidade não são mencionados. Isso me deixou muito curioso, pois desde criança eu sei da existência desses terreiros e sei também que eles existem desde os primórdios da cidade, desde quando começaram a construir tudo isso aqui. Então percebi que eu estava procurando no lugar errado. Qual o melhor lugar para saber de uma informação, se não direto da fonte? Dá 3 carreiras embaladas. Eu não vim de outro lugar para morar na Barra dos Coqueiros. Eu nasci e me criei na Barra dos Coqueiros. Minha mãe tomava conta de um sítio do dono do Hotel da Ilha, na época chamado Seu Benedito. Né? Aí eu fui criada com 5 irmãos, minha mãe que tomava conta do sítio, e eu sou filha de um índio, né? Meu pai não está mais aqui, eu perdi meu pai logo cedo, eu tinha só 6 anos de idade. Cheguei a ver só uma vez, 2 vezes, ele morava em Santa Amaro, né? Enfim, então eu nasci e me criei na Barra. Então, minha mãe dizia que eu tinha nascido numa porteira na época, né? E Dona Ana, que Deus o tenha, foi quem fez o parto da minha mãe. Minha mãe, quando ela chegou, Dona Ana chegou na casa de minha mãe, na casinha de palha, bem humilde, então eu já tinha nascido. Aí essa vai ser danada mesmo, né? Ela falou que disse que há pouco tempo eu só estava com a mãozinha fechada e os olhos abertos. E aí o senhor dizia bem assim, seu Tribuzana, né, que também já faleceu, isso minha mãe me contou, né? Minha mãe morreu, era com uns 80 anos, e disse que ele disse assim, essa daí vai ser macumbeira. Olha aí a mãozinha dela fechada. Aí a mãe desconjurou, porque minha mãe é muito católica, e disse, isso não, a menina nasceu, agora já está dizendo que a menina vai ser isso. Então, eu com 7 anos de idade, eu não tinha noção o que era espiritismo, o que era umbanda, o que era religião. Eu sabia a religião católica, que era a que minha mãe sempre falava, né? De Santa Luzia, da procissão, dessa época já existia, enfim. Então, com a idade de 7 anos, eu comecei a ter umas visões estranhas. Tanto é que eu me prejudiquei muito no colégio, nos estudos, porque eu tinha visão e não sabia entender. Só que tudo que eu falava acontecia. E minha mãe sempre, não fala para sua boca, não fala nada. E aí começava a rezar. Com 7 anos de idade eu já rezava.
As pessoas chegavam lá, mas todo mundo chega aqui, essa menina quer rezar. Minha mãe ficava brigando comigo, mas todas as pessoas chegavam lá, pegavam um galho e queriam rezar. E essa reza que eu rezo de 7 anos, é a reza que eu rezo até hoje. Uma reza que não foi tirada de livro, uma reza que não foi ninguém que me ensinou. Tudo vem da natureza. Aí o que é Umbanda para mim? A Umbanda para mim é uma coisa que a gente já nasce, né? Já nasce, está no sangue, está na raça, que vem de família, né? Então eu não peguei um livro para saber que caminho seguir. Eu não fui orientada para dizer você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque dentro de mim existe uma coisa mais forte do que eu, que me leva, que me orienta. Sempre foi assim. A natureza, os orixás, Exu, eles foi meu professor, eles foi quem me guiou. Eu sei o que eu sou hoje. Porque eu fui a primeira, uma das primeiras pessoas a morar aqui, nesse Moisés. Só tinha areia, tenho foto, só tinha areia. Só era eu, um senhorzinho que morava ali, que rezava, que morreu, e Rosa, que é minha filha de fé, mais de uma tecla, né? Que foi quem criou meus filhos. Tem muitos anos comigo, nunca me deixou. E ela, a casinha dela lá de palha, a minha aqui de palha, e outra, só tinha 3 casas. E eu aqui nesse lugar. Depois que as pessoas foram chegando, depois de palha, aí os bancos eram de coqueiro, né? O meu fogão era de carvão e as minhas panelas eram de leite ninho. Eu trabalhava no bar de Chachado, aí abria o bar 5 horas, trabalhava e chegava às 5 horas. Aí quando eu chegava, eu ia atender as pessoas e continuava sendo ganhando alimento. Só que eu vi que não estava só o alimento, não estava sendo suficiente, porque eu queria construir um barracão. Então, eu comecei a pedir ajuda, as pessoas começaram a me ajudar. Na época, eu tinha poço aqui de lama e tinha barro. E aí foi onde eu tenho uma foto também, que foi um centro feito de barro. Mas de barro mesmo. E as palhinhas, e o coberto de palha, e o barracão era de taipa. Eu queria ir mais longe. Comecei a continuar trabalhando, né? Então, aí eu comecei a fazer descarrego, comecei a fazer obrigação, de acordo com o que eles me orientam a fazer, né? Porque como eu tenho um orixá chamado Seu Mão Divina, né? Que é um orixá de luz, ele me orientava, minha filha, assim, chegava uma pessoa doente, qualquer coisa, a pessoa chegava aqui com a perna doente, que o médico tinha que cortar, que não cortava. São pessoas que tem pessoas muito que estão vivas, porque eu não só falo, eu falo e provo e demonstro. Mas a barra foi desenvolvendo, foi crescendo, e eu fui crescendo junto com ela. Fui crescendo junto. Aí eu digo, vou lutar e conseguir fazer esse barracão, como eu estava falando, né? Criança e pessoas de idade, para mim, são pessoas indefesas. Então, eu acolhi, eu fiz minha trajetória aqui nesse mesmo endereço, e todos os meus vizinhos que chegou, não tenho o que dizer. Porque eu sempre respeitei aonde eu cheguei. Né? Sempre eu respeitei. As pessoas chegavam para mim e diziam bem assim, mas eu vim aqui me rezar, mas eu vou dizer uma coisa, senhora, se veio no caminho, não fale comigo, não. Eu sentia, mas ao mesmo tempo, eu sentia, mas ao mesmo tempo eu entendia, né? Eu entendia porque as pessoas diziam bem assim, se me ver na rua, não fale não, né? Aí eu dizia, tudo bem, mas as pessoas vinham se rezar, vinham fazer descarrego, e só não queria que eu chegasse na rua e dizer, eu sentia, porque a pessoa não queria que eu falasse que eu conhecia, né? Então, eu levava pelo lado positivo, não levava pelo lado negativo, respeitando a vontade, sim, do próximo, em fato de não querer que eu falasse. Não, eu não escolhi, eu fui escolhida, né? Eu fui escolhida por Deus, pelos orixás, para cumprir essa missão e dar o meu melhor. Então, eu acho que a gente tem que, sim, ser olhada com respeito e que o jovem procure conhecer, porque às vezes o jovem vai, oi, que nada, aquilo ali é obra do diabo, aquilo ali é não sei o quê, sem nem conhecer. Então, eu acho que a pessoa, antes de julgar, tem que conhecer totalmente a religião. E a Umbanda é amor. Agora, público tinha como eu, que ia porque queria comer as coisas, ia porque queria ver, ia porque queria dar gaitada, tinha deles que eu não acreditava e eu mandava mesmo. Eu sou meia doida e pronto. E tinha aqueles que eu tinha medo, que não queria boy para casa, quando baixava. Tinha um lá que tinha medo da gota, não quero nem ver de longe. Os jovens da Barra toda não tinha pra onde ir, Eduardo. Ia atrás dos terreiros para cantar a ceia de santo, para tirar a subacada, para bater os tambor. Se botar um tambor na mão de qualquer um aí, aí bate que você vai ficar de boca aberta.
Olá, pessoas. Meu mutumbá, meu mucuyu, meu colofé, minha benção. Eu sou a Yalorixá Renata de Oiá. Venho de uma família antiga, tradicional na Umbanda. Venho da casa do meu avô, o finado Zé Gordinho. Eu até relato isso. Eu sou a única neta que nasceu num terreiro de Umbanda, né? Que até hoje eu não sei bem qual era a raiz que meu avô seguia, mas era aquela Umbanda antiga, aquela Umbanda que rezava, que chegava um com a dor de cabeça, ia lá, pegava um copo com água, você via a água ferver. E hoje, gente, é uma coisa interessante, você não vê mais isso. Em lugar algum, pode até alguns rezadores, rezadeiras, as rezadeiras, mas é antigo, e estão morrendo, e estão perdendo esse culto, né, essa tradição. Sou filha de Evaneide. Minha mãe começou a dar um caruru, eu era pequena, sentava ainda, porque na mesa do caruru antigamente só sentava se a criança tivesse até 7 anos. E hoje poucas casas seguem essa tradição. E ficava eu ali para comer aquele caruru. E minha mãe era filha de santo do meu avô, que era finado Zé Gordinho. Então, assim, era perfeito aquela festa que fazia, as crianças, e até os vizinhos que não falavam com a gente no decorrer do ano todo. Então, chegava dia 27, chegava com a panelinha, olha, eu vim trazer meu filho para comer caruru, mas meu marido queria comer um pouco do seu caruru. E tinha essa tradição de levar para casa aquele pouco daquele caruru, era um pedaço de bolo, e era a única fase que as pessoas aceitavam a nossa religião. Vizinho, ninguém aceitava. Só aparecia na porta, ou quando tinha algo de Exu, pirão de nanã, também as pessoas iam para comer, porque era tradição fazer o pirão de nanã, o pirão de preto velho e o caruru. Então, a minha mãe é uma pessoa, foi muito conhecida, Evaneide, e hoje eu levo a casa, até as pessoas criticam porque eu faço algo na Umbanda. Gente, a Umbanda é raiz. Como é que eu vou perder esse culto lindo? Um preto velho. Como é que eu não vou estar ali chamar minha avó Miquelina para rezar as pessoas, para ela falar com o filho? Meu pai Mourão, chama caboclo. Gente, meu pai tinha um caboclo. Meu avô, que eu chamava ele de pai, ele tinha um caboclo chamado Grajaúna. Quem vai ter alguém antigo que vai ver essa reportagem nossa, essa entrevista, na verdade, e vai lembrar disso aí. Meu avô, o caboclo dele, botava todo mundo para dançar. Hoje, se você pegar uma pessoa, botar na roda, vai sair do barracão ou vai falar da casa que foi obrigado a entrar na roda. E quando o caboclo do meu avô vinha, todo mundo dançava. Eu tenho 20 anos de iniciada, não me iniciei aqui, infelizmente, mas estou aqui e dei continuidade. Minha mãe faleceu, mas lá a gente dividia os 2 fundamentos. Era as festas dela, que ela dava na Umbanda, que até hoje eu dou, tá, gente? Eu sigo com a tradição da minha mãe. Meu candomblé não tem caruru, mas a casa da caruru. Há 40 anos que eu entendo por gente que dá caruru. Então eu tenho esse segmento. Lá a casa é desde 2003, o barracão. Porém, minha mãe já fazia na casa dela, que era na Canal do Prisco Viana, que muita gente já sabia. Então, assim, quem que não lembra do caruru de Vaneide? Quem que não lembra das festas de Padilha? E ninguém chegava lá para brincar, para falar alguma coisa, não. Era tudo perfeito. E eu tenho certeza que é um marco da nossa casa, da minha tradição. E amo falar. Eu vim da Umbanda, hoje sendo candomblé. É uma coisa que eu quero relatar aqui. Por favor. Estou com uma loja, eu acho que é a primeira aqui em Aracaju, diretamente em construir roupa para candomblé. Temos outra loja aqui, porém lá vende de tudo e aqui não. Aqui você vem com a sua ideia e se monta a roupa, que é interessante. Você vai fazer algo, tem um buri, algo em casa, uma função em casa, não tem uma touca de buri, um pano de cabeça, o seu veste, os seus oxó adequado, você vai vir aqui de última hora e vai pegar. Aqui as pessoas passam na porta excomungando.
escarrando. Eu tenho uma câmera de frente à loja, eu vejo cada cena que é absurda. Uma senhorazinha de idade, a filha saiu puxando a idosa, que ela não caiu, que segurou no carro. Eu achei aquilo ali um cúmulo do absurdo. Para não passar aqui na Gente, passar aqui não tem nada a ver. Mas as pessoas fazem isso. Uma loja, porque tem roupa de candomblé, não tem nada demais ali na loja, mas fazem isso todo santo dia. Intolerância religiosa, gente, para muitos que não sabem, é crime. E o seu direito termina onde começa o meu e sucessivamente. Tem que respeitar o nosso credo, a nossa crença, porque é o que nós vivenciamos. É o nosso culto, é o nosso amor. Amor e chá. Perfeito, né? Obrigado. Após esses relatos de 3 pessoas diferentes, com realidades diferentes, pontos de vista diferentes e experiências diferentes, conseguimos entender o quanto a religiosidade afro dentro da Barra dos Coqueiros foi importante para a nossa construção sociocultural, desde os seus mitos até o seu trabalho com caridade e cuidado dentro da comunidade. Porque uma religião que só nos ajuda e agrega foi tão apagada, foi tão invisibilizada por tanto tempo. Uma cultura tão bonita e tão rica em sabedoria e conhecimento realmente deve ser motivo de vergonha. Até quando essa manifestação religiosa que nos ajudou tanto a construirmos o que hoje nós entendemos como cultura será esquecida? Por que insistem em nos apagar? Mãe das águas claras, banha meu ser. Mãe dourada, vem me renascer.